Benedito, quem te conhece sabe que você faz muitas viagens internas, mas também já fez muitas viagens pelo mundo, conheceu várias culturas, países. O que que você tirou de lição dessas viagens que você pode compartilhar com a gente? Eu não tiro lições das viagens. As viagens eu as vivencio, porque aí elas ficam eternas dentro de mim. Tanto é que eu cheguei a um ponto de ter ido a tantos lugares que eu parei de filmar ou de tirar fotografia, porque eu queria que elas fossem fotografadas com a minha alma, com os meus olhos. E essas fotografias internas, elas acabaram se transformando em mensagens, em conteúdos. Elas me ajudaram a trazer sempre à minha mente que todo encontro é importante, por mínimo que seja. Se eu me sentar numa calçada e conversar com um idoso em outra língua, já é uma vivência gostosa de entender as culturas diferentes. Eu sempre acreditei que viajar é preciso, dentro e fora de nós, e eu sempre acreditei que nas viagens você está expandindo a sua consciência. A primeira consciência que você expande é a percepção de outras realidades possíveis. Você fala assim: nossa, lá no meu país a gente sofre tanto com isso e aqui não tem isso, esse sofrimento. Aqui eles levaram uma outra forma de conduzir a realidade. Ou então você fala: nossa, aqui está faltando um calor humano, aqui está faltando uma festa, uma alegria, e o meu povo, a minha nação brasileira, tão alegre, tão festiva, tão cheia de vida. Ou então você vê uma pessoa, você para num lugar e vê pessoas lindas, mas parece que todo mundo é lindo, todo mundo é bonito. Aí você chega no Brasil, você olha na rodoviária, ou talvez até em alguns pontos do aeroporto, você fala: nossa, quanta pessoa com expressão sofrida, com expressão de quem não está curtindo a vida, de quem está preso a preocupações, a dívidas, a problemas. Então essa percepção que acontece nas viagens, ela vem sim nos abrir os olhos para darmos boas-vindas às mudanças, para entender que nem tudo de ruim que está acontecendo em nosso país está acontecendo lá fora. Portanto, a gente repensa. Se não está acontecendo lá fora, é porque é local. Se é local, pode ser mudado, pode ser transformado. É uma cultura ensinada, é uma cultura que pode ser reeducada, reorientada para obter outros resultados. Portanto, a viagem é uma recomendação para quem quer ser feliz, para quem quer crescer, para quem quer viajar em outros planos, em outras dimensões, em outras realidades, em outras percepções. É tudo tão vasto nesse universo que a gente perde tempo quando se deixa cair dentro de uma caixa, dentro de uma instituição, dentro de uma profissão, dentro de uma cidade, quando há tanta coisa lá fora para ser descoberta. A vida pede variedade, mas o universo oferece essa variedade para nós. Benedito, e dentro de todas essas viagens que você fez, teve alguma história, alguma pessoa que você conheceu, que marcou a sua vida, que acrescentou no seu crescimento? Acrescentar, não, eu volto. Os encontros me trazem experiências de vida. E essas experiências, algumas delas se tornam indeléveis. Algumas delas você carrega para o resto da vida. E a que eu mais gosto, a mais recente, o ano passado eu chamei uma pessoa de rua, um morador de rua, para tomar o café da manhã com a gente. E para nossa surpresa, ele acabou falando uma frase que o meu pai, quando era vivo, falava. E naquele momento eu senti uma conexão tão grande, como se meu pai estivesse vivo ali, falando através daquele homem simples e humilde. É como se meu pai estivesse tendo orgulho por ver que eu estava seguindo os passos dele, ajudando os outros, fazendo bem.
Então essas coisas, essas ligações, essas conexões, essa interconectividade do universo me espanta às vezes, mas me espanta no bom sentido. Me encoraja a querer estabelecer cada vez mais comunicações com planos mais elevados. E dentro disso, eu acho que entra muito a parte da unicidade, né? De nós estarmos ligados, interligados um ao outro. Como que você explica essa unicidade no nosso mundo, na nossa vida? Nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. Por mais que você pense de forma egoísta, basta você imaginar quantas pessoas estão envolvidas para trazer o alimento que você come. Quantas pessoas estão envolvidas para fabricar a roupa que você veste. Quantas pessoas estão envolvidas para manter a sua casa ou o seu carro em funcionamento. Não existe isolamento, ninguém vive isolado. Por mais egoísta que você possa ser em querer ter as coisas só para você, você precisa do outro. Nós precisamos do outro para nos enxergar. Não para nos fazer felizes, não para nos completar, mas para nos lembrar quem somos, a que viemos, o que estamos procurando, a que estamos atendendo. Ou seja, para possibilitar as trocas. Veja no corpo humano quantas partes, quantos órgãos, quantos aspectos físicos são feitos justamente para que haja essa troca. Nós somos cheios de entradas e de saídas no corpo. A respiração é uma prova real de que quando você interrompe as suas trocas com as pessoas no mundo do diálogo, da comunicação, você se manifesta no pulmão, na respiração. Quando você faz uma yoga, quando você faz uma meditação, um mindfulness, quando você trabalha essa respiração, você traz vida para você, você traz equilíbrio, você traz paz interior, tem toda uma conquista, tem todo um background, tem todo um aprendizado, tem toda uma sabedoria da natureza sendo adicionada no simples ato de respirar corretamente. Nós não podemos perder essa sabedoria, nós não podemos nos perder no egoísmo. Nós temos sim que entender que somos todos unificados na natureza, na eternidade, na espiritualidade. Nós somos todos parte de uma grandeza infinita. E se fomos em algum momento diferenciados em identidades, em pessoas, por causa dessa experiência de terceira dimensão, no plano material, nem por isso nós podemos ou devemos nos esquecer de que podemos expandir a nossa consciência para outras percepções e para outros aspectos da mente humana. A gente vê muito essa diferença entre vários países, né? Por exemplo, eu já vi muito você falar de Toronto, como as pessoas consideram todos iguais, porque na verdade são seres humanos. E aqui no Brasil, infelizmente, tem um pouco essa diferença. Como que é a sua visão em relação a esses mundos? Cada país é como uma pessoa, cada país tem uma identidade própria, uma cultura própria, e cada país tem um nível de consciência. O Dr. David Hawkins falava que o Haiti é um dos países com consciência mais baixa do planeta. E países como a Suécia, países onde se respeita a vida, onde se garante o mínimo bem-estar, ou mais do que o mínimo para cada cidadão, como os países nórdicos, essa cultura reflete no comportamento das pessoas. Os países também têm os seus valores, os países têm a sua forma de compartilhar o que cada um tem, o que cada um quer, o que cada um sonha. E quando um governo olha com verdade, com atenção, com sinceridade para o seu povo, para o povo a quem ele representa, o progresso é real,
O respeito é real, o crescimento é real, as oportunidades são reais. Então o que eu amo muito no Canadá é o emprego pleno. A coisa mais difícil lá nesses mais de 30 anos é você falar assim, o desemprego está em alta, o desemprego tem muita gente desempregada. Não, existe uma quantidade quase fixa de desempregados e é um país onde se você quiser ter 3 empregos de uma vez, você pode ter. Um de dia, um de noite e um de final de semana. É tão flexível isso que as mulheres trabalham pra caramba no Canadá. Tem gente que pensa assim, são todos ricos, só os homens trabalham e as mulheres ficam em casa. Que nada! As mulheres trabalham talvez até mais do que as brasileiras. Só que elas trabalham em serviços melhores, elas têm salários altos, elas têm educação, formação educacional mais elevada. Mas nem por isso ela vai deixar de trabalhar, nem por isso ela vai deixar de construir uma família e nem por isso ela vai deixar de ser feliz.